Olá, meus queridos irmãos, meu bom dia a todos vocês, eu cumprimento a todos, desejando que você tenha um dia muito abençoado na paz e na graça do nosso grande e maravilhoso Deus. Que bom que nesta manhã, hoje sexta-feira, chegamos mais um final de semana, Deus nos agraciou com essa bênção maravilhosa, né? E nós estamos hoje, sexta-feira, terminando também a nossa lição, a terceira lição que nós estudamos esta semana. Vimos ali a grande tragédia, né, que aconteceu naquela família, na família de Adão e Eva, por meio de Caim, que se deixou, né, que o pecado dominasse, e ele decidiu desobedecer a Deus, decidiu não seguir os princípios, né, e os conselhos de Deus. Ele fugiu de todos os conselhos, advertências e da presença de Deus. E, queridos, ele permitiu que o pecado crescesse no seu coração e ele acabou, então, por inveja, né, por ciúmes e por causa mesmo da sua iniquidade, né, ele acabou tirando aí a vida do seu irmão. Foi uma grande tragédia naquela família. Mas, meus queridos, uma boa notícia para nós é que Deus ele sempre teve um povo remanescente, um povo que guarda os mandamentos de Deus, que ouve os conselhos de Deus, que anda nos caminhos de Deus, que defende a verdade de Deus. Deus sempre teve esse remanescente. Ele sempre terá esse remanescente. Jesus vai vir buscar o seu remanescente. Tá? O remanescente é o restante, né? Ou seja, enquanto a maioria, né, decidiu distanciar de Deus, não querer o sacrifício de Jesus, não querer a salvação oferecida por Cristo Jesus, tá? Mas há um resto, um remanescente, que esses decidiram viver com Deus. E é esta a lição que nós vamos estudar hoje. E antes de entrarmos aqui no assunto da lição, né, no estudo da lição, eu quero orar com você. Nosso bondoso Deus e Pai, abençoe, querido Deus, o nosso estudo de hoje, assim como o Senhor abençoa a todos durante esta semana. Cuide, ó Pai, de cada um dos nossos irmãos, dos meus queridos, que participam comigo da Sala da Esperança, através da lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, meus queridos, no capítulo 5 de Gênesis, verso 22 e 24, que Enoque andou com Deus por 300 anos. Qual é o significado de andar com Deus? Queridos, andar com Deus significa um companheirismo, tá? Um companheirismo íntimo, diário. Significa, meus queridos, andar com Deus, ter um relacionamento com Deus, orar constantemente, estudar a palavra de Deus, andar nos conselhos do Senhor, seguir, né, nos ensinamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, testemunhar do grande amor de Deus. Isso, meus queridos, é andar com Deus. E foi assim que Enoque andou com Deus por 300 anos. Tá? Naquela época, né, logo no começo, as pessoas tinham longevidade de vida. Né? Os descendentes de Adão e Eva, tiveram muitos e muitos anos. Nós temos referências bíblicas de pessoas que viveram mais de 900 anos. Adão, por exemplo, viveu pouco mais de 900 anos. Né?
pecado, ele cresceu muito. Ontem nós falamos, né, que o pecado é a semelhança, né, de um fermento quando você mistura na massa e leveda a massa. Então, com muita rapidez, aquela massa cresce, ela incha, né? O pecado é assim. O pecado, né, quanto mais a gente permite que ele misture com a gente, permaneça com a gente, a tendência dele é crescer, né? Desenvolver com a sua crueldade, com a sua maldade, com a sua violência. E infelizmente foi isso que aconteceu com Caim, um dos filhos, né, de Adão. Porque ele rejeitou a Deus, rejeitou a salvação, rejeitou o sacrifício de Jesus, rejeitou as bênçãos de Deus. Tá? E então Caim, ele decidiu viver completamente para o pecado. Então, desta maneira, quando a pessoa rejeita Cristo Jesus, distancia de Cristo Jesus, foge de Cristo, né? Tenta fugir, na verdade, então ele está desligando da vida, porque Jesus é a essência da vida, o dono da vida. Tá? E quando a gente desliga da vida, automaticamente vai morrer. Né? E queridos, aqui a história que conta para nós de Enoque. Deus, ele sempre teve um povo nessa terra. Ele sempre teve um remanescente, um resto. Aqueles que sobrou da grande decisão daqueles que decidiu distanciar de Deus, não servir a Deus, não ser salvo por Deus, tá? Viver no pecado. Mas Deus tem sempre um remanescente que decidiu o contrário. Decidiu viver com Deus, andar com Deus, testemunhar de Deus, orar a Deus, conhecer mais a Deus. Tá? Esse é o remanescente de Deus. Uma pergunta para você e uma pergunta para mim. E você responde para você, né? De que lado você está? Do lado do remanescente? Daqueles que andam com Deus? Que têm um relacionamento íntimo com Deus? Ou daqueles que rejeitou a Deus, que fugiu de Deus? Que decidiu desligar da vida, desligar de Cristo Jesus? De que lado nós estamos? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder e tomar uma decisão se nós não estivermos, né, vivendo como andou Enoque com Deus. A palavra de Deus diz que a intimidade de Enoque com Deus era tão próxima, tão íntima, em que em um dado momento Deus, ele tirou Enoque e levou Enoque para o céu. Tá? Queridos, o desejo de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Cristo Jesus é que todos nós devemos estar também no reino dos céus. E Jesus prometeu voltar. Jesus prometeu voltar para nos buscar, porque Ele tem saudade da gente. O desejo de Cristo é que nós estejamos no reino dos céus. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus mencionou isso para o Pai. Ele disse: a minha vontade é que aonde eu estiver, eles estejam também comigo. E na promessa feita de Cristo Jesus, em João capítulo 14, verso de 1 a 3, ele diz que ele vai voltar para nos buscar, para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Tá? Agora, queridos, um ponto bastante importante aqui, que eu queria compartilhar com você. A palavra de Deus diz que Deus levou Enoque para o céu. Enoque está lá no céu neste momento. Enoque não morreu. Tá? Essa filosofia de que a pessoa quando morre vai para o céu
é uma filosofia totalmente errônea, diabólica, tá? Anticristã e antibíblica. Tá? Não foi ensinada por Deus e nem tampouco iluminada pela sua palavra. Todos aqueles que morrem vão para o sepulcro. E um dia serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, diz a palavra de Deus. Tá? Enoque foi para o céu vivo. Enoque nunca passou pelo procedimento da morte. 2 pontos importantes aqui, meus queridos. Primeiro, porque Enoque andou com Deus com intimidade tão próxima que ele já estava vivendo a vida que nós devemos viver no céu. Ele aprendeu a viver esta vida com Deus. Tá? O sonho de Enoque era ver Jesus voltar o quanto antes para exterminar com o pecado e estabelecer o seu reino para sempre. Esse era o sonho de Enoque. A oração de Enoque todos os dias era essa: volte, Senhor. Enoque já esperava a segunda vinda de Jesus. A primeira e a segunda vinda Enoque esperava naqueles dias. Tá? Essa era a vida de Enoque. Por onde ele andava, ele testemunhava, ele pregava a palavra de Deus. Queridos, os descendentes de Caim, que foi os antediluvianos que viveram na maldade do pecado, de tal maneira que Deus já não suportava mais, ele precisou destruir. Eles receberam a mensagem de Enoque. Enoque foi até a cidade construída por Caim, e Enoque levou a mensagem de Deus, a mensagem da primeira vinda de Cristo como Messias para nos salvar. E a mensagem da segunda vinda de Jesus eles já sabiam, porque Enoque levava esta mensagem por onde ele andava. Agora, queridos, quem era Enoque? Enoque era um homem como eu. Enoque era um homem como você. Enoque era um pecador também. Embora a palavra de Deus não mencione aqui nenhum pecado escandaloso de Enoque, e graças a Deus que não, porque Enoque andava com Deus. Mas ele tinha uma natureza pecaminosa e tendência para viver no pecado como eu e você. Ele tinha sentimentos pecaminosos, assim como nós temos. Só que a diferença era que Enoque tinha um convívio com Deus tão próximo que Enoque, ele, pelo poder de Deus, que Deus lhe concedeu, lhe capacitou, ele não vivia na prática do pecado. E quando nós aceitamos Cristo Jesus também, recebemos esse poder para não vivermos na prática do pecado, embora sendo-nos pecadores. Agora, queridos, Eva e Adão esperavam que dos seus filhos nascesse o Messias prometido por Deus em Gênesis 3,15. Ansiosamente eles esperavam na sua geração. E o tempo passou, o tempo foi passando, e o Messias não tinha chegado ainda. Tá? Porque na plenitude dos tempos ele viria. Tá? Jesus veio no momento certo, na hora certa, tá? No momento marcado ele veio. Às vezes nós achamos por demorado muito o cumprimento das promessas de Deus. Mas não. É porque, na verdade, o tempo corre para nós. O tempo passa para nós. Para Deus não passa. Para Deus o tempo é o mesmo. Deus é eterno. Tá? Por isso não é demorado para Deus. Mas à medida que os dias iam passando, os tempos, os anos iam passando, tá? Parecia muito demorado o cumprimento da promessa de Deus para Adão e Eva e os seus descendentes. Queridos, Deus levou Enoque para o céu
como uma promessa para animar a fé e a esperança daquele povo naqueles dias de que Jesus viria, o Messias viria. Seria como um documento, como um cheque predatado, que era uma confiança de que ele cumpriria com a sua missão. Sabe por quê? Porque se Jesus não viesse, infelizmente Enoque deveria ser devolvido para a terra. E como qualquer um de nós, Enoque se perderia para toda a eternidade. Você acha que Jesus ia levar Enoque para o céu? Deixar Enoque andar no céu, sentir o gosto do que é o céu, e depois ele iria jogar isso tudo por terra, e Jesus ia dizer assim: Enoque, volta para a terra para você morrer, porque eu não vou cumprir com a minha promessa. Eu desisti de morrer pelo homem, de salvar o homem. Jesus levou Enoque para o céu como garantia de que ele viria e a sua promessa seria cumprida. Tá? E isso animou a fé e a esperança daqueles que aguardavam a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Jesus, meus queridos, ele cumpre todas as suas promessas conosco. Jesus vai voltar muito em breve. O pecado não vai mais existir. A dor, a morte desaparecerá. Seremos, pela graça de Deus, imortalizados para sempre. Não teremos mais medo da morte. Ela não existirá. Meus amados, eu quero desejar a você um feliz sábado. Daqui mais um pouquinho, sábado estará chegando. Um ótimo final de semana para você, na graça e na paz de Cristo Jesus. Fique com Deus e tenha um ótimo, abençoado dia. Mas lembre de uma coisa: conheça mais e mais da palavra de Deus. Porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém e aleluia. Fique com Deus.